Bom dia a todos. Agradeço a Ana Paula. Ana Cláudia, desculpa, por proporcionar essa primeira fala aqui pós-contratação, né? Eu estou muito feliz por estar aqui na UFPA, por estar no NAIA, muito feliz por estar aqui também aprendendo. Eu acho que eu tive uma grande contribuição aqui para a minha fala com a palestra do Juliano, ele está por aí ainda. Ali. E com a palestra do Otávio, né? Otávio, como ele disse, a gente vem trabalhando já há algum tempo nas várzeas ali do Baixo Amazonas, mas o Otávio, além de trabalhar cientificamente com a várzea, tem essa relação visceral com a várzea, né? E poética também. Eu recomendo, tem excelentes poesias sobre as várzeas que valem a pena serem lidas. Bom, eu, a pedido da Ana Cláudia, eu vou falar assim, bem brevemente de alguns elementos da minha tese de doutorado, que eu defendi agora há pouco tempo, no final de dezembro de 2016, e trazer um pouco da minha experiência, né? Eu morei lá em Santarém há muitos anos, eu trabalho no Baixo Amazonas desde 2006, trabalhei em ONGs, depois comecei uma relação com a pesquisa, né? Foi quando eu conheci o Otávio, em 2007, e trabalhei muito tempo também no Planalto Santareno, que hoje tem o município de Mojuí dos Campos, e o município de Belterra também, que eu trabalhei, inclusive com a Ana Cláudia, em 2006, no cadastro, né, no plano diretor de Belterra. E, bom, então, a minha tese não foi uma tese de maneira nenhuma que trabalhou com mudanças climáticas, sobre mudanças climáticas, mas ela teve que enveredar, como eu trabalhei muito a relação sociedade e natureza, para poder compreender melhor a forma como há a mobilidade espacial, né, a circulação entre os ecossistemas de várzea e terra firme. Então, eu acabei naturalmente me deparando com o estudo dos registros, com o levantamento dos registros de grandes alterações do clima, grandes eventos de cheia ou seca extremos, né? E eu vou mostrar rapidamente isso, mas então a estrutura da apresentação é mais ou menos essa, né? Vou falar um pouco dessa minha região de estudo e ao passo que eu apresento a região de estudo, eu vou trazendo esses elementos de circulação e dos eventos climáticos. Depois eu vou muito rapidamente, já ia ser rápido, agora com a adiantada da hora vai ser mais rápido ainda, trazer algumas questões referentes a esse conceito de antropoceno, né, que vem sendo bastante difundido hoje em dia. Vou trazer realmente perguntas, indagações para as quais eu não tenho resposta. Eu quero estar compartilhando com vocês. Finalmente eu vou entrar um pouco na resiliência e aí eu vou ser mais breve ainda, porque eu acho que o Gustavo, de maneira muito inteligente, apresentou alguns elementos que a gente tem que ficar muito atento quando lida com esse conceito de resiliência. E vou focar um pouco na resistência para, nas considerações finais, mostrar para vocês como alguns movimentos sociais lá da região vêm discutindo, né, à luz de um projeto que eu venho participando, que é o projeto Odisseia, que é um projeto que envolve cerca de 20 instituições de pesquisa do Brasil, da Europa, França, Inglaterra, e que vem trabalhando com a possibilidade de criação de um observatório que tem também as mudanças climáticas, e a adaptação, a resiliência como um elemento de estudo. O projeto não visa criar, ele não tem a obrigação de terminar com um observatório criado, mas ele pretende discutir as bases para que isso possa ocorrer, tá bom? Por favor, Ana Cláudia. Bom, esse é o mapa da região amazônica, mais um clique. Ali não apareceu, pronto. Aí tem a região de Santarém, né, um próximo. E aí a diferenciação da várzea da terra firme, né? Então, à esquerda, aqui na margem do Tapajós, a gente tem uma região que o Otávio mostrou no mapa, que é a região do Lago Grande do Curuai. E à direita, ali está o município de Belterra, tem também agora ali já alguns, desde 2011, o município de Mojuí dos Campos. E, bom,
Na tese eu procuro mostrar como essas relações, como essa circulação entre os ecossistemas é muito antiga, né? Se você pega o debate que a arqueologia vem trazendo através de vários autores, Beth Majors, Roosevelt, Mears, Stewart, entre outros, você vai ver que a várzea aparece nesses estudos como o ecossistema onde as populações pré-cabralinas tiveram seus assentamentos mais estáveis, né? Justamente por conta da alta produtividade ecológica dos ecossistemas, né? Então, solos aluviais que são muito aptos para a agricultura, para as práticas agrícolas, e os lagos que têm estoques pesqueiros, né? Que sustentaram, de fato, os maiores assentamentos, os maiores e mais complexos do ponto de vista social e perenes assentamentos pré-cabralinos. Mais recentemente tem um autor que vocês devem conhecer, parte de vocês devem conhecer, que é o William Denneman, que vem trabalhando muito com o conceito de um modelo que ele chama de bluff, né, onde ele vem mostrando, para mim de maneira muito interessante, como a maior parte desses grandes assentamentos, ou dos maiores assentamentos urbanos, se assentavam no que ele chama de bluff, que seria uma ribanceira, que seriam as partes de terra alta mais próximas à beira do lago, ou da várzea, dos rios, né? Mas que permitiam a essas populações fazerem uso dos dois ecossistemas, né? Tanto de terra firme e de várzea. E se a gente vê, esse foi um mapa que eu preparei no início da colonização, como algumas ordens religiosas, ali na região de Santarém, os jesuítas, né, criaram as missões que depois dariam origem às principais cidades da região, justamente nesses bluffs, nessas áreas de ribanceira, né? O Otávio mostrou bem aqui depois como essas cidades cresceram, né, cresce ainda, há uma complexificação dessas áreas urbanas, mas a própria estrutura colonial, ou a desestrutura colonial, quando ela chegou à região, ela seguiu esse padrão de assentamento que já existia, né? No próximo. Bom, na tese eu enveredei muito pelo estudo fundiário dessa região, né? A partir de, tanto buscando na historiografia e nas documentações oficiais, elementos, como também a partir dos estudos etnográficos que eu venho fazendo nessa região já desde 2006. Né? Então aí eu me baseei no trabalho do Mark Harris, que é um antropólogo da Universidade de St. Andrews, lá da Escócia, que fez um estudo brilhante sobre as Seis Marias que foram distribuídas. Seis Marias era o único tipo de domínio, de título dominial, né, que existia no Brasil colonial. E ele estudou a relação dessas Seis Marias com as redes familiares de Óbidos, de Alenquer, de Faro até Monte Alegre. E fazendo muita pesquisa nos cartórios da região e no arquivo histórico aqui do Pará, ele chegou em 49 Seis Marias, né, nessa região que eu falei, e a partir dos estudos das redes familiares, ele pôde ver que, a partir das estratégias familiares, os sesmeiros continuavam a ter esse padrão de utilização dos recursos nos dois ecossistemas, né? Tanto na várzea como na terra firme. Seja pela exploração, não só nas Seis Marias, é claro, né? Mas seja pela exploração das drogas do sertão em áreas de terra firme, quanto pela pecuária, que nessa região foi introduzida em meados do século XVIII pelos jesuítas, né? O primeiro boi chegou aí por meados de 1730 e pouco. E depois você tem o século XIX, onde alguns autores chegam a falar que entre Óbidos e Santarém houve o corredor do cacau, né, como Alden. O cacau foi uma cultura extremamente importante, contribuiu muito com as mudanças na cobertura florestal dessa região. E o cacau era sobretudo plantado. Aqui a gente está falando de cacau plantado, tá? Não estou falando de cacau extrativo, né? Que foi o maior componente do cacau na economia no Brasil, nessa região. Próxima, por favor.
E aí foi os estudos que eu fiz a partir do trabalho do Harris, né, a partir também de muito estudo aqui no arquivo histórico e nos cartórios desses municípios, onde inicialmente eu cheguei mais ou menos na posição de algumas seis-marias e na forma como essas redes familiares operavam nessa região. Vila Vieira, que o Otávio mostrou para a gente, é esse ponto verde aqui, ó, onde teve um cacau real importante, teve um pesqueiro real também bastante importante aí. E próximo, mais um. E depois, quando já o Brasil se tornou uma república e a gestão do patrimônio fundiário foi repassada para os estados, e o estado do Pará inovou criando um tipo de título, né, chamado título de posse, que só teve aqui no Pará e um pouquinho na Bahia, no Brasil. E a partir dos estudos de como esses títulos de posse foram sendo distribuídos, né, na região, eu também fiz um estudo das redes familiares e pude mais uma vez ver como a circulação entre os ecossistemas era fundamental nas estratégias desses grupos, inclusive no momento de tentarem ter esses títulos de posse. Sejam eles precários ou não importa, mas eram estratégias importantes. Mais uma. Esse é um mapa de um francês chamado Paul Lecointe, que morou na região no final do século XIX, início do século XX, casou-se com uma moça de Óbidos, né? E ele foi um agrimensor notável, um diplomata. Ele veio numa missão diplomática francesa, ficou na região e fez levantamentos cartográficos brilhantes a serviço dos estudos para a criação de uma linha telegráfica entre Óbidos e Monte Alegre. E ali ele colocou, assim, com grande maestria, assim, imagina, se ainda hoje é difícil fazer levantamentos topográficos, né, nessa região, que dirá em 1903, 1904, quando ele fez esse mapa foi publicado em 1911. Mas o interessante é que eu separei alguns registros, o Otávio já tinha adiantado do Ferreira Pena, né, mas o Ferreira Pena, em 1869, ele registra numa das suas viagens na região. Ferreira Pena depois viria a criar o Museu Paraense Emílio Guild, né, é um naturalista mineiro, nascido em Minas, mas que veio para o Pará, para a Amazônia ainda jovem, e produziu registros fantásticos dessa região, inclusive de uma grande enchia de 1969. Depois o Barbosa Rodrigues, outro naturalista que viveu muito nessa região, depois viria a fundar o Jardim Botânico no Rio, e que registrou grandes cheias e grandes enchentes, os prejuízos causados aos pecuaristas e aos cacaueiros dessa região. Depois você tem registros de enchentes por todo o início do século, né? E depois já, mais recentemente, essas enchentes sendo associadas ao fenômeno da Laninha. Em 1953, com o registro de uma das maiores cheias dessa região, né? Que foi magnificamente registrada por esse Stamberg, que escreveu O Homem e a Várzea do Careiro. E quando ele fazia campo na Várzea do Careiro, ali próximo a Manaus, em 1953, ele pôde registrar, e o livro dele mostra esse registro, o que ele chamou de transumância, um dos primeiros registros da transumância que o Otávio citou aqui, onde ele mostra que alguns pequenos criadores tiveram que levar os seus rebanhos até 200 quilômetros em direção à terra firme. Certo? Lá para a minha região de estudo no Lago Grande, todas essas foram referências importantes, porque quando, a partir dos trabalhos de campo, eu pude constatar que lá também na região do Lago Grande, a partir de 1953, a transumância teve um grande impulso, né, que depois viria a ser intensificado com a juta, porque a juta capitalizou, né, pequenos, grandes e médios, pecuaristas, criadoras, de maneira geral capitalizou, foi um momento de grande circulação de dinheiro, né, nessa região, e que de uma certa medida, junto com os eventos climáticos, favoreceram a entrada da terra firme com maior intensidade, a busca de terras em áreas um pouco mais distantes da várzea.
Mais recentemente, eu trouxe só uma literatura aqui para servir de exemplo, que é uma inglesa, a Winkler, é difícil falar o nome dela, Winkler Prins, né? Ela mostra essa circulação, várzea, terra firme, e o papel que as cidades têm, né? A forma como as pessoas, necessariamente nas suas estratégias de circulação, estratégias econômicas, de reprodução, elas cada vez mais têm nas cidades um centro estratégico, seja para acesso a serviços, seja para acesso a empregos temporários. Bom, qual é o outro? O próximo. E mais recentemente, a gente pode ver esse pontilhado aqui seria, como o Otávio disse, a sazonalidade do regime hídrico dessa região das várzeas amazônicas, né, daquela região do Baixo Amazonas, ela atinge um pico. Isso aqui ela atinge um pico de cheia aqui por volta de junho e julho e um pico de seca por volta de outubro, novembro, dezembro, né? Isso seria, esse ponto aqui, essa linha aqui seria a média dessa flutuação de enchentes e secas desde 1973, quando o marégrafo lá de Itaituba, de Óbidos, começou a ser operado, né? E a gente vê que nos últimos anos, desde uma grande cheia de 2009, tanto as secas são muito maiores do que as enchentes, são muito maiores do que a média, como a rapidez, né, com que elas ocorrem, né? E isso, tanto cientificamente vem sendo comprovado, como com qualquer pessoa que você conversa na região, ele vai te dizer, não, realmente, nos últimos 6 anos, as secas foram muito mais rápidas do que vinham sendo. Então, isso é uma constatação, ao mesmo tempo, é um discurso que você cotidianamente encontra na região. Nessa segunda fase da apresentação, bom, dito isso, né, e aí eu reafirmo, né, acho que não falei ainda, eu não sou negacionista. Eu acho que as mudanças climáticas são incontestáveis, elas estão aí, né, tanto comprovadas cientificamente, quanto você conversar com indígenas, com quilombolas, populações tradicionais, agricultores familiares, eles vão dizer o quanto eles estão sentindo isso. Mas isso não diminui a importância de a gente pensar um pouco como isso vem sendo operado, né, como esse discurso das mudanças climáticas vem sendo operado. E um tipo de discurso específico que é esse do antropoceno, né? Quer dizer, o antropoceno, 5 minutos. A gente está aqui, passa rápido, né? O antropoceno seria uma nova era geológica, né? Determinada pelas atividades humanas, que teria sua origem mais ou menos ali em meados do século XVIII, de forma que, quer dizer, uma origem que coincide com a Revolução Industrial, né? Com a intensificação do capitalismo. E o que ele traz para a gente? Ele traz uma noção de que a espécie humana, né, vem sendo determinante para as mudanças climáticas. Mas uma pergunta inicial que a gente pode fazer será que existe uma coesão, uma unidade de coesão na espécie humana que determinaria a participação de todo mundo que participa dessa coesão, ou que discursivamente é inserido nela de maneira igual, né, nessas mudanças climáticas? Será que é uma coincidência apenas que essa intensificação se associa à data do início da intensificação do capitalismo? Né? Será que então, sendo o capitalismo, a partir do momento que há essa coincidência, cada vez mais os estudos mostram que vários estudos procuram mostrar que a participação da atividade humana para que essas mudanças ocorram não é igualitária, existe um processo de desigual, né? Quer dizer, umas nações contribuem mais que outras, grandes empresas contribuem certamente mais do que os camponeses, ou os agricultores familiares, ou os ribeirinhos da várzea amazônica, né?
Então, será que a gente não poderia falar, no lugar de antropoceno, de um capitoloceno, né, trazendo o modo de produção para essa discussão e todo o conteúdo de desigualdade, né, que há um modo de produção capitalista associado? Próximo. E nisso entra também o conceito de resiliência, que o Gustavo já antecipou aqui. Desculpa. Ana Paula, Gustavo, perdão, que o Juliano antecipou, e que eu vou ler rapidamente, né? Resiliências. Bom, como o Juliano disse, a resiliência nasceu sobretudo no debate da ecologia, né? Para tratar de como um determinado ecossistema podia reagir ou voltar a um equilíbrio após uma perturbação de diferentes intensidades, né? Depois, esse conceito passa a ser utilizado pela psiquiatria, pela psicologia, para tratar da resiliência humana a choques, a traumas, né? Foi muito usado na psicologia para lidar com políticas para menores, né? Como é que esses menores reagiam a fatores de exposição a risco, então, virando uma política pública até importante. E depois acabou sendo incorporada num discurso em elaborações mais ampliadas, envolvendo a economia, envolvendo a sociedade, envolvendo a política, né? Mas eu fiz questão de grifar ali a resistir, porque embora a resistência faça parte do conceito, talvez seja um dos elementos do conceito menos operado hoje em dia, né? Então, será que eu trouxe algumas perguntas, né? Como podemos definir o resultado desejável em um contexto de mudança climática, né? Estamos escolhendo sem alternativas sermos resilientes? O que resta para a gente é ser resiliente, né? Ser resiliente é sobreviver a impactos, sobreviver ao que nos resta. E quando a gente fala da relação de resiliência com pobreza, né, que foi falado aqui antes, e da relação de resiliência com bem-estar, resta a gente aceitar? Ou será que não cabe pensar em resistência? Próximo, por favor. Bom, vou passar por isso. Então, para concluir, eu queria trazer um pouco de como essa resistência vem sendo trabalhada, operada lá na região de Santarém. Alguns exemplos, né, só para ilustrar, por favor. Bom, isso aqui é um mapa que mostra como alguns padrões de transumância na região do Lago Grande, né? Então, de acordo com a época do ano, pessoas, gados, né, famílias inteiras percorrem esse território, e esse território é um território vivido por eles, né, parcialmente integrado num projeto de assentamento agroextrativista. E aí um dado curioso, de 2006 a 2008 foram criados 49 assentamentos agroextrativistas nessa região. 45 deles ou totalmente na várzea ou totalmente na terra firme, não abarcando esse padrão de circulação que é fato e não é um fato só aqui na região do Lago Grande. Então, para essas comunidades organizadas numa federação de comunidades, resistir é tentar fazer com que esse projeto de assentamento agroextrativista seja consolidado. E agora a resistência opera justamente contra o COA, né? O COA que o Otávio mostrou, que está a cerca de 50 quilômetros em linha reta à esquerda, e que vem operando e acabou de receber a liberação do INCRA para operar aí dentro. Então, mais do que se adaptar à presença dela e tudo que a presença dela traz de perigos ou de mudanças no uso da terra, esse pessoal já está engajado há mais de 10 anos, ou há mais de 5 anos, em tentar resistir, em tentar, para isso opera com parceiros, né, com ONGs, com alguns pesquisadores, alguns operadores do direito, né, tentando resistir. Lá no Planalto, na próxima, por favor. Esse é um mapa elaborado por um pesquisador, Maurício Torres, que mostra um panorama em 2006 do Planalto Santareno,
Bom, aqui estaria hoje o município de Mojuí dos Campos, onde madeireiras já tinham loteado as áreas de floresta e já tinham tirado, né, claro, ilegalmente, parte das madeiras de valor dessa região, mas que estavam operando a partir de 2004, 2005, 2006, para a destinação das áreas que elas já controlavam e que, né, sobre as quais haviam comunidades também já de algum tempo instaladas na região, para destinação daquelas terras para as áreas de soja. Então, se você coloca esse mapa com um mapa de uso da terra atual, você vai ver que grande parte dessas áreas de floresta eram florestas que foram loteadas por madeireiros, né? E não estou falando de uma apropriação legal, formal, não estou falando de que elas têm um título de domínio dessa terra. Não é assim que a coisa opera na prática, né? Mas para o próximo, por favor. Aquele mapa mais ou menos abarca esse território aqui. E hoje você tem, e a gente vem discutindo no âmbito desse projeto que eu falei, o Odisseia, como as comunidades poderiam entender esses conceitos de resiliência, de adaptação, de antropoceno, né? E qual que seria a capacidade deles de intervir, qual a capacidade de agência que o Gustavo também citou. E para eles o principal elemento nisso tudo é trabalhar a resistência. Eles não querem que o processo de degradação florestal continue. Eles não querem que o processo de desaparecimento de igarapés que eles vivenciam continue, né? Eles entendem que é importante discutir, sim, vulnerabilidade, adaptação, resiliência, mas eu acho que eles pedem em voz alta cada vez mais o apoio para que os processos de resistência sejam mais valorizados do que antes. É isso aí. Obrigado.